Olá, pessoal do quinto ano. Vamos então para a nossa última parte deste módulo que está trabalhando aí sobre o rótulo dos alimentos ou das embalagens. E nós vamos então falar um pouquinho sobre uma curiosidade, na verdade, né, que é a comida de astronauta. Então, quando crianças, assistíamos a desenhos animados que mostravam comidas de astronautas em tubos, como os de pasta de dente. Havia ainda episódios cômicos em que os alimentos saíam destes tubos com a aparência igual a que estavam acostumados, como uma coxa de frango assada, por exemplo. Enfim, as comidas de astronautas realmente ficam em tubos? O que um astronauta pode levar para comer no espaço? De fato, a comida levada aí pelo primeiro astronauta a ir para o espaço, que foi Yuri Gagarin, que é o dono daquela frase "A Terra é azul", era uma comida em pasta que ficava em um tubo que se assemelhava ao de creme dental. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. As refeições das tripulações tiveram mudanças significativas com o passar do tempo, né? Atualmente existem profissionais designados para a função de pesquisar quais alimentos podem ser levados ao espaço e de que forma eles podem ser levados, né? Nos Estados Unidos, a responsabilidade é do Departamento de Engenharia de Sistemas de Alimentos, né? Ou seja, no setor ali da NASA, que fica em Houston, lá no Texas. E aí vem lá, olha lá, os alimentos são escolhidos de forma a garantir a nutrição adequada dos astronautas, já a forma de transporte deve possibilitar que eles resistam à microgravidade. Por sua vez, o prazo de validade, né, tem que ser suficiente para cobrir a duração da missão. Dentre as técnicas utilizadas para aumentar a durabilidade, estão o resfriamento dos alimentos, com o uso de geladeira, como ocorre aqui na Terra, e embalagens que reduzem o seu contato com o oxigênio, certo? Então vamos lá. Alimentos desidratados. Alguns alimentos, como leite, purê de batata, macarrão e coquetel de camarão, são desidratados aqui na Terra e hidratados no espaço com água quente. Os marinheiros de grandes navegações e os militares de guerra também fazem uso dessa técnica, porque além de aumentar a durabilidade, ela reduz o volume e o peso, o que facilita, né, o transporte. Então, esse tipo de recurso não é só para os astronautas, né? A gente sabe que militares em guerras ou pessoas que estão navegando, né, marinheiros de longas, né, viagens, eles têm este recurso também. Olha lá, aqui é uma imagem na cozinha da Estação Espacial Internacional, há uma estação de reidratação dos alimentos. Então eles colocam o alimento ali desidratado e é adicionado então a água quente, né? Conforme a gente viu. Depois a gente tem aqui, ó, alimentos termoestabilizados. Carne de porco picada com ovos, carne com legumes, sopa de ervilha e vários outros alimentos são aquecidos a uma temperatura suficiente para manter micro-organismos, né, para matar micro-organismos prejudiciais ao nosso organismo, para em seguida serem embalados em latas ou copos. Este processo recebe o nome de termoestabilização. Então, olha lá, eles aquecem e daí eles fecham, lacram esse alimento. Então, aqui nós temos ó, alimentos enlatados após o processo de termoestabilização, também fazem parte da dieta dos astronautas, né? Aí nós temos na sequência alimentos frescos ou em sua forma natural. São alimentos que não são processados e ou não precisam ser conservados artificialmente. Exemplo, maçã, banana, molhos e biscoitos, né? Alimentos líquidos, olha que legal. Os alimentos líquidos precisam sempre estar em embalagens específicas com canudos, né, para que nenhuma gota escape. E, diferentemente do comportamento dos líquidos aqui na Terra, no espaço os líquidos flutuam. Isso pode ser um grave problema, pois se alguma gota molhar os equipamentos, poderá danificá-los. E, gente, uma vez lá em cima, você não tem tanto recurso para corrigir, né, para arrumar. Apesar do cardápio rico em variedades, os astronautas relatam problemas com os sabores. Isso acontece não porque os alimentos são insonsos. O que seria insonso? Sem sabor. Mas porque a microgravidade influencia na distribuição dos fluidos do corpo
causando uma espécie de congestão nasal. Olha lá, o nariz entupido. Como o olfato é um elemento complementar ao paladar, sua ausência faz com que o sabor dos alimentos fique comprometido. Por conta, né, desse detalhe, os astronautas valorizam comidas com sabores fortes, comidas apimentadas, ácidas e doces. Essa parte, né, do olfato, dos sentidos, vocês vão ver lá no sexto ano, vai ter um capítulo só para falar disso, tá bom? E aí, nós temos aqui, ó, esse quadro, né, que diz assim, ó, descrição da técnica de conservação de alimentos, né? E aqui a gente tem a descrição e qual que seria a técnica utilizada. Então, os alimentos com data de validade vencida ou armazenados em condições inadequadas podem se deteriorar devido à ação de bactérias e certos tipos de fungos. Portanto, a durabilidade dos alimentos em missões espaciais depende das técnicas de conservação. E nesse quadro a gente tem isso, né? Olha lá. Os alimentos são aquecidos a uma temperatura suficiente para matar micro-organismos. Qual que é a técnica? É a termoestabilização. A outra. O processo consiste na eliminação de água do alimento. Então, olha lá, desidratação. Né? Então, são as técnicas utilizadas. E nós lemos também isso aqui, ó. Você sabia que o organismo dos astronautas sofre alguns efeitos quando eles permanecem muito tempo no espaço. Sem a força da gravidade, a coluna vertebral se expande, fazendo com que os astronautas ganhem alguns centímetros de altura enquanto estão no espaço. Outras mudanças incluem a perda de massa muscular e óssea. Para minimizar esses efeitos, os astronautas são obrigados a fazer exercícios diários e seguir uma dieta equilibrada até retornarem à Terra. Então, eles também não ficam lá à toa, dormindo, quando eles não estão no processo de trabalho. Eles têm que manter o corpo também, por causa que a diferença da gravidade, né, causa certas consequências. E aí nós temos o seguinte, olha lá, refeição, o que a gente pode mencionar para o café da manhã, para a hora do lanche, né, e assim por diante. Olha lá, então nós temos aqui, ó, para o café da manhã, por exemplo, suco de laranja, uma fatia de pão integral com queijo branco, extremamente saudável. Para a hora do lanche, um muffin, né, de espinafre com mozzarella e suco de morango. Olha lá, né, sempre com frutas. Aí no almoço, né, o que a gente pode colocar? Arroz, feijão, salada de alface, tomate, cenoura, filé de frango grelhado, suco natural de abacaxi, né? Olha só, são exemplos aí de coisas que a gente pode estar se alimentando e que são mais saudáveis, né? Para a hora do lanche da tarde, a gente tem lá bolinho caseiro de frango ou suco natural de uva, né? E para o jantar, arroz, brócolis, salada, né, de grão de bico e filé de tilápia grelhada, né? Suco natural de melancia. Então a gente percebe que eles, ó, grelhado no jantar, grelhado no almoço, né? Melhor do que você fritar. Então você faz ali numa chapinha, fica mais saudável, tá? E uma das coisas que eu gosto muito do material de vocês é que ele, às vezes, ele traz isso aqui, ó, um mapa mental. E aí, olha lá, ó, vai explicar sobre os rótulos de alimentos. Ele é um resumo daquilo que a gente viu, tá? Então, olha lá, os rótulos de alimentos permitem ao consumidor escolher os alimentos mais saudáveis e adequados às suas necessidades. Os rótulos dos alimentos contêm data de validade, método de conservação, lista de ingredientes e tabela com informações nutricionais. Dentro da data de validade, o que a gente viu? Né? Ela informa o prazo em que o alimento pode ser consumido. Quando a gente falou do método de conservação, refere-se às condições de armazenamento do produto. Quando a gente falou sobre a lista de ingredientes, né? Ela nomeia os ingredientes em ordem decrescente, ou seja, os componentes em maior quantidade aparecem primeiro. E quando a gente falou da tabela com informações nutricionais, ela informa a composição do alimento, né, e a quantidade de nutrientes que ele fornece. Então, isso aqui é praticamente um resumo, né, deste módulo de vocês. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês até este momento era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!